Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Hoje a gente conversa sobre A Filha Perdida, romance da escritora italiana Elena Ferrante. Esse, então, é o terceiro livro da Elena Ferrante. Ele saiu na Itália em 2006 e aqui no Brasil em 2016. Essa edição que eu estou lendo é da Intrínseca e tem tradução do Marcelo Lins. Embora ele seja tratado como romance, eu entendo esse formato mais como uma novela, porque além de ser curto, né, são 170 páginas, tudo gira em torno de uma trama principal. Embora a protagonista tenha ali alguns flashbacks, a trama principal ela acontece com um núcleo bem delimitado de personagens e a gente tem basicamente uma questão ali de conflito nessa narrativa. Nós vamos ao enredo, então, para contar a história da Leda, que é uma professora universitária de 40 e poucos anos, que pela primeira vez pode tirar férias sozinha. Até então ela estava sempre envolvida nas questões da maternidade, né? Ela tem duas filhas de 20 e poucos anos, embora as filhas sejam crescidas, sempre foram muito dependentes dela, né? Até a forma como ela retrata as filhas mostra que elas são um tanto mimadas, enfim, mas o fato é que é o primeiro ano em que essas filhas estão longe porque elas foram morar com o pai, então a Leda é separada, o marido mora no Canadá, as filhas foram para lá e ela aproveita as férias para ir para a praia no sul da Itália sozinha pela primeira vez, sem a responsabilidade de ter que cuidar de ninguém mais além de si mesma. Então, ao mesmo tempo em que ela vai aproveitar essas férias, ela também vai se redescobrir enquanto mulher, né, longe do papel de mãe. Chegando nessa praia, ela encontra uma família de Nápoles. Então, é uma família bem grande, né, bem numerosa. É uma família muito agitada, que fala alto. E essa família, com esse perfil todo, lembra muito a família da própria Leda, né? A própria protagonista cresceu em uma família assim. E toda essa postura que essa família tem de usar o dialeto, né, de ser ali expansiva, de não respeitar muito as normas de convívio social, gera uma repulsa na Leda, porque justamente esse comportamento fez com que a Leda quisesse sair, né, do seu contexto, onde ela passou a infância e a juventude. Então, foi no ensino superior que ela viu a oportunidade de ocupar outro lugar, né, na sociedade que não vivendo ali numa região mais periférica, como, né, é retratada Nápoles nas obras da Ferrante. Então, essa família, ao mesmo tempo em que repele ela, também chama muito a sua atenção, porque ela fica olhando para essa família, assim, de longe, e fica lembrando da sua própria história, ela se identifica com algumas das outras mulheres dessa família. E nas primeiras páginas aqui do livro a gente tem esse cenário, né, em que a Leda está ali tomando sol, fazendo suas leituras, mas também essa família está ali convivendo ao redor dela. Então a gente fica sabendo que essa família já é frequente por ali, eles moram em uma mansão ali próximo da praia, então uma família bem de vida, mas não fica claro com o que eles trabalham, né, de que forma eles têm a sua renda. Então aí já existe certo mistério e eles são descritos como pessoas um pouco conservadoras, mas também muito rígidas. E dentro dessa família tem uma mulher que chama a atenção, né, especialmente da Leda, e essa mulher se chama Nina. A Nina é uma jovem de 20 e poucos anos que já tem uma filha. Essa filha é a Helena. A Helena tem 3, 4 anos por aí, né, uma criança pequena, mas que já caminha e tal. Mas o fato é que a Leda fica olhando para a Nina, porque a Nina, primeiro, que a Nina chama atenção pela sua beleza física, né? Ela destoa muito das outras mulheres ali da família. E a Leda vai observando essa família, vai observando a Nina e percebe que a Nina não corresponde a todo o comportamento da família. Então parece que a Nina é uma carta fora do baralho ali. Então esse já é um ponto de identificação bem importante, porque a Leda também se sentia assim na sua própria família quando jovem. Então a partir daí ela fica observando a Nina e ela desperta diversos sentimentos, né? Novamente a gente tem uma história com personagens femininas muito complexas, então a Leda, ora ela admira essa jovem mãe, ora ela inveja, né, porque é jovem, tem
várias possibilidades pela frente. Ora, ela quer proteger essa mãe para que ela não repita os mesmos erros que a própria Leda cometeu. Então, assim, é um misto de sentimentos que ela tem em relação a Nina, mesmo nesses momentos iniciais em que ela está de longe apenas gerando visões pré-concebidas, né? Ela não tem dados muito concretos para desenhar a realidade dessa família, mas a partir daquilo que ela está vendo nesses dias, nesse recorte de tempo pequeno, que é o momento ali na beira-mar, ela já constrói ali a sua teoria acerca dessa família. As primeiras páginas, então, são assim, mas no fim da primeira parte do livro acontece uma situação que vai ligar a Leda a esta família. É uma situação muito boba, assim, muito pequena, que parece que não vai ter relevância, mas acaba se mostrando uma situação bem importante dentro da trama. E eu não vou dizer o que é, porque eu gostei de descobrir no livro, então acho que vocês também vão gostar de descobrir dentro da leitura. E isso que acontece no fim da primeira parte do livro, na verdade é gerado por um impulso da Leda. É um impulso até um pouco confuso, porque ele é meio infantil, ao mesmo tempo é um pouco maternal, justamente ela que estava ali nas férias tentando se desligar da função de mãe, acaba cometendo esse ato que é um pouco estranho e que parece algo sem importância, mesmo na mente, né, da protagonista, parece algo bobo que facilmente ela vai reverter, mas acontece que essa situação acaba crescendo ali na narrativa e vai criando proporções maiores e vai tendo desdobramentos maiores também dentro da história. A partir daí, então, a Leda vai se aproximando da Nina, né, que é essa jovem mãe que desperta tanto o interesse da Leda. Elas vão se aproximando, ao mesmo tempo em que a Leda tenta descobrir mais sobre essa família, sobre a relação da Nina com eles. A Leda também precisa manter esse segredo, né, que ela não pode revelar para Nina. E ela também vai descobrindo mais sobre a própria Nina, né? Ela vai sabendo como ela entrou nesse casamento, já que o marido da Nina é alguém mais velho, que claramente não é uma relação baseada em sentimento, né? Tem outras forças ali que motivam esse casamento. E a Nina, então, vai se abrindo mais com a Leda, ao ponto em que a Leda acaba envolvida em um segredo da Nina, que também é um segredo muito maior do que esse que envolve a Leda, né? Um segredo que pode desencadear uma crise familiar ali na família da Nina. E não seria tão dramática a situação se a gente não soubesse que essa família de Nápoles, né, a família do marido da Nina, é uma família perigosa. E não fica claro como essa família ganha dinheiro, não fica claro com o que eles trabalham, mas durante toda a narrativa paira assim um ar de mistério em volta dessa família, como se eles fossem capazes de coisas muito ruins. Assim, a forma como os homens dessa família são retratados, os gestos, a postura, aquela coisa um pouco fria, né, de manter o tom de voz calmo mesmo quando todo mundo está histérico ao redor. Esses pequenos detalhes da descrição, pelo menos em mim, geraram uma percepção de homens frios, calculistas e que são capazes de coisas ruins. Então, o fato de a Nina ter um segredo de seu marido, né, pode gerar ali uma tragédia e a Leda acaba se envolvendo com isso. E a forma como a Leda se envolve com a Nina é ao mesmo tempo de inveja, ao mesmo tempo é de querer proteger a Nina. Então tem essa ambiguidade. E essa ambiguidade também está na forma como a Leda encara a maternidade. Porque a partir do momento em que ela vai pensando sobre a família da Nina, ela também vai trazendo para o leitor, né, revelando episódios do seu passado, que vão mostrando como ela lidou, né, com o próprio casamento, né, que é um casamento fracassado, como ela encarou a maternidade. Então ela tem 2 filhas, né, ela foi mãe 2 vezes, as diferenças de uma maternidade para outra. Então são várias questões ali que novamente trazem muito fortemente a relação da mulher antes e depois da maternidade, né, que é algo que está sempre muito presente na obra da Ferrante. Na verdade, a Ferrante é quase monotemática, né, ela está sempre
tratando as questões ligadas à maternidade e as questões mais íntimas da vida de uma mulher. E aqui também existe uma boneca que é um brinquedo favorito da filha da Nina, e eu achei bem curioso a forma como a narradora vai explorando o conteúdo dessa boneca. Porque como a criança está brincando na praia, dentro da boneca fica muito líquido ali, uma mistura de água com areia, e gera ali uma substância nojenta ali, quando você pensa essa boneca fora da praia, né? Vai para o apartamento e ela continua carregando aquelas sujeiras da praia, né? Então, conforme elas vão limpando essa boneca, ela vai refletindo sobre aquilo que está dentro da mulher, que ao mesmo tempo pode ser uma série de sentimentos que estão reprimidos, pode ser um filho, né, que pode não necessariamente representar algo bom, mas pode ser alguma coisa que está ali dentro de ti, gerando um incômodo que tu tem que expelir, e quando tu expele também uma parte de ti, tu fica com um vazio. Então, é uma simbologia bem interessante que pode fazer, mas a forma como a narradora traz isso em diversos momentos dá todas essas brechas, assim. Então, é uma leitura que tem que fazer com esse olhar mais sensível também. Bom, eu não sei como falar mais sobre a história sem estragar a experiência de leitura de vocês, mas o que eu posso dizer é que esses dois segredos, eles vão, né, se entrelaçar em determinada altura da história, e a gente vai ver se realmente a visão que a Leda tinha sobre a Nina faz sentido ou não, né? A gente fica se questionando, eu pelo menos fiquei me questionando em vários momentos se realmente a Leda estava confortável longe do papel de mãe, porque a própria protagonista vai dizer uma hora que as filhas não enxergam a mãe como uma pessoa, né? Que ser mãe é, na verdade, uma função. Tu deixa a tua personalidade de lado para carregar apenas o peso de alguém que exerce uma função, que está ali sempre servindo. Mas quando a Leda finalmente fica longe dessa responsabilidade, parece que ela sai em busca disso, né? Então é sempre uma questão muito complexa. E aqui, fazendo um comentário bem pessoal, sempre que eu leio um livro sobre maternidade, eu sinto que eu não tenho todos os elementos para decifrar esse código, né? Eu não sei se tu que não é mãe, né, é mulher e não é mãe, também sente isso quando vai ler algum livro sobre maternidade, mas eu sempre me questiono se eu teria a mesma interpretação se eu tivesse um filho. E a mesma coisa homens, né? Eu imagino que o homem que é pai vai ter uma interpretação, o homem que não é pai vai ter outra interpretação. Então, o tema da maternidade ele é muito curioso por isso, né? Porque de todos os temas universais, ele é um tema que é bem nichado, né? Eu diria que apenas a morte é um tema mais explorado na literatura, né? A morte e o amor, mas a maternidade parece ser o mais indecifrável, assim, porque existem várias camadas e existem vários pontos de vista que o leitor pode ter em relação a esse tema. Então acho que é um tema que rende bastante debate, e acho que é por isso que a obra da Ferrante ela é tão frutífera, embora ela não varie, não diversifique tanto, né, as suas narrativas. Inclusive, esse é um livro que eu recomendo para quem quer conhecer a Ferrante, mas não quer ir diretamente, né, para a tetralogia napolitana. Que a tetralogia, para quem não sabe, é uma série de 4 livros, então é uma obra bem extensa. Mas aqui na Filha Perdida, a gente tem uma versão embrionária de todos os principais temas que ela vai tratar na tetralogia, né? Então, como eu já disse, a questão da demarcação social por meio do dialeto, que é algo que já tem na tetralogia, a relação ambígua entre duas mulheres. Aqui a gente tem a Leda, ela corresponde a Lenu, lá na tetralogia. A Nina tem alguns traços que lembram a Lila, né, a Rafaela, na tetralogia também. Aqui também a gente tem uma mulher com ensino superior que quer distanciamento da sua primeira família. Então, eu acho que para quem quer conhecer a Helena Ferrante de uma forma mais breve, né, não quer se comprometer com a tetralogia e quer ter ali uma amostra do que ela é capaz, eu acho que esse livro é bem interessante. Ele é muito mais concreto, muito mais fluido do que Um Amor Incômodo, por exemplo, que é um livro que já tem resenha aqui também, e que é um livro
muito mais psicológico, né? Então ele é um pouquinho mais entroncado para ler, pra gente se colocar no lugar da personagem. Mas esse livro aqui com certeza vai ser muito tranquilo de ler. Você pode não gostar, mas você vai entender. Essa é a questão, né? É o ponto que eu quero chegar aqui. Então, pessoal, esse foi um dos livros do desafio de 12 livros para 2024. Gostei bastante, como uma ferramenta de carteirinha. Fiquei muito feliz de ver ali algumas temáticas que já estavam abordadas na tetralogia, né? Porque traz aquele saudosismo e ao mesmo tempo é uma história diferente, né? O enredo é diferente, mas quem é fã da Ferrante sabe que ela, né, é monotemática, que ela não varia muitos temas, mas que ela traz uma profundidade para as personagens que faz a leitura valer a pena. E como eu disse, para quem ainda não conhece, essa é uma boa porta de entrada. Na ordem cronológica dos livros da Ferrante, falta antes desse Dias de Abandono, que é um livro que eu não li ainda, mas pretendo ler. Um Amor Incômodo já tem resenha aqui. A trilogia ainda não fiz resenha para o canal, mas eu vou reler futuramente para trazer resenha. Mas esse livro aqui, ele se aproxima bastante da tetralogia. Acho que vale muito a pena para quem quer conhecer e para quem já é fã também e está maratonando todas as obras dela. Inclusive tem um filme, né, desse livro aqui. Não assisti ainda, mas assim que assistir eu volto aqui nos comentários para deixar as minhas impressões. Mas e tu? Quero saber se tu já leu A Filha Perdida, o que tu achou. Me conta aqui nos comentários se tu já leu alguma obra da Ferrante, se tu é fã hunter de carteirinha também, ou se tu é do time que não gosta. Agradeço a tua companhia até aqui. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, é uma forma gratuita de incentivar o canal. Se tu ainda não for inscrito, por favor, te inscreve para acompanhar todas as resenhas que a gente vai publicar por aqui. Um abraço e até mais.